irmão pentecostal não ficou calado diante das acusações feitas contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele acabou se manifestando ao vivo para defender o povo do Advento. Como essa história terminou é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Nós cristãos, e quando eu falo nós, eu falo em geral, né? O povo cristão, ele é visto de uma forma rotulada, né? Cada um tem seu grupo. Existe aqui o grupo dos batistas, o grupo dos assembleanos, o grupo dos católicos, dos adventistas. Cada um tem ali a sua caixinha, né? E existe sim rivalidade entre esses grupos, porque ambos têm formas diferentes de pensar, pontos teológicos que divergem demais, doutrinas e crenças que em nada se assemelham. Mas eu preciso afirmar aqui nesse vídeo que existe sim rivalidades dentro dos próprios grupos. Por exemplo, uma pessoa que é rival de um batista, sendo que ele próprio também é batista. Compreendeu? É como um time de futebol, no qual os jogadores do mesmo time começam a brigar. Você já viu essa cena? Aqui em casa a gente costuma assistir partidas de futebol, né? Meu esposo, ele gosta muito e às vezes eu acabo assistindo junto. E eu acho algo muito inusitado quando eu vejo jogadores do mesmo time ali se esbofeteando, brigando. É muito estranho, não é? Pois é, isso acontece também dentro dos grupos religiosos. Talvez porque um acha que o ministério do outro é mais valorizado, ou acha que o irmãozinho quer aparecer porque sabe mais do que ele. Então existe esse tipo de rivalidade. E sabe, em 2019, ali no finalzinho de 2019 para 2020, quando eu conheci a verdade de Deus, quando ela foi me revelada assim, abertamente aos meus olhos, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro pensamento que eu tive foi de querer gritar aos quatro cantos desse mundo a verdade que Deus havia me revelado ali na sua palavra. Não foi ninguém que chegou em mim e falou, eu simplesmente li e compreendi com a ajuda do Espírito Santo. Só que em algumas das tentativas que eu tentei divulgar essa verdade, meio que não deram certo. E o meu testemunho está aqui nesse canal. Se você procurar, você vai encontrar, tá certo? Eu vou tentar deixar ele aqui fixado na descrição. Mas aí o meu pensamento foi abrir um canal no YouTube para divulgar essa verdade, não é? Só que aí o canal foi aberto, acho que em 2020. E no dia 21 de outubro de 2022, esse canal foi banido do YouTube. Porque eu, na sede de levar essa palavra até os confins da terra, eu acabei pegando conteúdos de terceiros, né? Então eu pegava um videozinho ali já pronto, editado e colocava no meu canal, né? Essa é uma das coisas que eu acredito que fez com que o canal fosse banido aqui do YouTube. Então, depois que eu já tinha um público grande, o canal já tinha mais de 50 mil inscritos, então eu já tinha um público ali, não é? Quando ele foi banido, eu sofri muito, muito mesmo. E aí eu recorri a pessoas que também são adventistas, que têm canal no YouTube, que já me conheciam, pessoas até que pegaram vídeos meus para publicar em seus canais e eu nunca reivindiquei, porque eu acho que a palavra de Deus ela precisa sim ser disseminada, ela precisa ser espalhada mundo afora. Mas aí, quando o canal caiu, eu me reergui, pedi forças a Deus e abri um novo canal com o mesmo nome, com o intuito de resgatar aquele público que eu já tinha, não é?
Só que aí eu pedi ajuda para essas pessoas que também já me conheciam aqui no YouTube. Eu recorri a 2 pessoas, tá? A primeira pessoa, que era a que mais utilizava os meus vídeos, fingiu que nem me conhecia. Estou falando de pessoas que são da mesma denominação que eu, tá? Recorri aí a uma segunda pessoa e essa pessoa me respondeu, porém não me ajudou. A pessoa disse assim, ele disse: lá no passado eu via seu canal crescendo e crescendo e eu ficando para trás, mas agora chegou a minha vez. E eu fiquei assim, estarrecida, sabe? Quando você não acredita no que você está ouvindo. Pois é, e o canal dessa pessoa vai muito bem, graças a Deus. Não é ele próprio quem faz os vídeos, ele pega vídeos de terceiros também, do professor Rodrigo Silva e publica em seu canal. E louvado seja Deus, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas através do seu canal. Mas enfim, isso foram coisas que me chocaram, porque a ajuda que eu pedia era que simplesmente a pessoa pegasse um vídeo meu e publicasse na comunidade do seu canal para que as pessoas me vissem e soubessem que eu estava ali com um novo canal. Era essa a ajuda que eu pedia. Só que aí eu orei a Deus, que Deus levantasse alguém que publicasse algum vídeo meu, que falasse de mim, para que as pessoas me reconhecessem e migrassem para esse novo canal. Aí o Senhor, ele levantou uma pessoa que para mim é muito especial, que eu sigo os vídeos dele já há bastante tempo, que é o irmão Matusa, né? O irmão Matusa Santarém. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo dele, mas foi aquele anjo de Deus que pegou um vídeo meu e colocou lá na sua comunidade explicando que o meu canal havia sido banido e tudo mais. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Deus e ao irmão Matusa, né, que foi quem me ajudou. Mas que Deus abençoe a todos, não é? E que o Senhor possa nos conduzir a levar essa mensagem, a mensagem do tempo do fim, as 3 mensagens angélicas que são de grande urgência para o tempo em que estamos, né? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque a gente sabe que existe sim rivalidade, quando na verdade não deveria existir. E sabe, acostumado já com esse tipo de pensamento, se torna algo surreal quando você vê alguém de outra denominação defendendo a tua denominação. Principalmente quando você é um adventista do 7º dia e vê um pentecostal se levantar para argumentar a favor da tua igreja. Olha só, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Pois é, e tudo aconteceu no canal aqui do YouTube do pastor César Cavalcante. Ele que é pastor da Igreja Genuína, é muito conhecido aqui nas redes sociais e é um dos maiores acusadores da Igreja Adventista do 7º dia, sempre dizendo que os seus líderes são hereges e que essa igreja é uma seita. Eu vou colocar a foto aqui da criatura para você me contar aqui nos comentários se você conhece esse pastor. Olha só, esse pastor, ele apresenta ali em seu canal no YouTube um programa que ele é gravado, mas em alguns momentos ele abre lives e são nessas lives que ele responde algumas perguntas dos internautas, ou pelo menos tenta responder, né? Aí o que foi que aconteceu? Numa dessas perguntas na live, que realmente é ao vivo, né? Apareceu uma pergunta. O pastor, ele toma nota dessa pergunta e na sua mente ele tem certeza absoluta que quem está perguntando é um adventista, mas ele se surpreende com a declaração do jovem que faz a pergunta. Eu vou colocar um trecho desse episódio aqui para a gente analisar, mas de antemão eu já queria contar para você qual foi a pergunta que esse rapaz fez. Ele disse o seguinte, olha: o senhor crê, se referindo ao pastor César, o senhor crê que dentro de uma seita pode haver salvação? Aí, já nessa primeira pergunta, ele já responde, né? O pastor, ele diz assim: creio que Jesus salva quem ele quer, onde ele quer. Só que a pergunta ainda não havia sido concluída. E a gente vai analisar esse trecho da história agora. Bora lá?
O senhor crê que uma seita pode haver salvação dentro de uma seita? Para eu fazer a minha pergunta? Eu creio que Jesus salva quem ele quer, onde ele quer. Então, porque assim, eu vejo algumas vezes vocês falando sobre algumas religiões como o adventismo e tal, como uma seita. E essa era a minha dúvida. Se pessoas sinceras dessas religiões, eu gosto de ouvir os estudos do Rodrigo Silva, e essa seria a minha primeira dúvida. Então calma aí, vamos com calma. Por que tratar como seita, então? A dúvida é como tratar como seita um local que pode haver salvação? Porque eu já ouvi, né, em alguns debates, se o adventismo é ou não uma seita. Eu não sou um adventista. Eu tenho 3 anos de conversão, eu faço parte de uma igreja pentecostal. Ok. Apesar de acompanhar os debates... São essas duas questões. De... Na sua opinião... Não, a minha segunda dúvida... Calma aí, na sua opinião, adventismo é uma seita ou não? Pastor, assim, eu não sou um conhecedor como vocês, não sou um adventista. Eu não sei quais são as doutrinas que é pregada dentro dessa igreja, mas eu vejo muitas pessoas falando de Cristo, que só Cristo é só a salvação em Jesus. Eu nunca vi um adventista realmente mexendo ali nos pilares do cristianismo. O que eu vejo bastante é que talvez no passado, talvez essa ideia de que o sábado era preciso para que haver salvação. Hoje eu vi o pastor Sérgio, o Rodrigo Silva, eles sempre deixando claro na fala deles que sábado não salva ninguém, que o que salva é Cristo. Então a gente vai agora analisar esse primeiro ponto dessa conversa, né? Você viu qual foi a pergunta do rapaz? Ele declara ali que ele não é adventista, mas que ele é pentecostal. Porém, ele gosta de ouvir os estudos do professor Rodrigo Silva e de outros nomes que ele citou ali, tá? Ele pergunta se existe salvação na seita, né? Na igreja que é denominada seita. E ele direciona a sua pergunta para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O interessante é a resposta do pastor César, porque ele é imponente, ele tem uma voz ali empoderada, né? Mas quando você conhece as Escrituras, por mais ênfase que uma pessoa possa colocar na sua explicação, se você conhece as Escrituras Sagradas, você vai saber onde essa pessoa está errando. Porque quando o pastor César responde o seguinte, ele diz, olha, Jesus salva quem ele quer, onde ele quer. E não é bem assim. Nós que estudamos as Escrituras, você com certeza que está me assistindo, você vai concordar comigo que Jesus ele não salva quem ele quer, mas sim ele salva aqueles que querem ser salvos. Porque quando Jesus ele foi levantado no Calvário, ele morreu por toda a humanidade. Mas quando nós lemos ali em Apocalipse, nós vemos que os perdidos serão como a areia do mar, ou seja, a grande maioria da raça humana não quer ser salva, não quer estar com Jesus, não quer andar como Jesus andou, não quer se parecer com ele, nem tampouco estar com ele na eternidade. Então Jesus, se fosse para ele salvar quem ele quer, ninguém se perderia, nenhuma alma ficaria de fora da salvação. O problema é que o ser humano recusa a salvação e por isso Jesus não salva, não porque ele não tenha poder, mas porque você já pensou uma pessoa no céu sem querer estar lá? Que prazer essa pessoa teria, não é verdade? Então, essa primeira resposta desse pastor, que deveria ser uma pessoa totalmente preparada para responder esse tipo de questão, que a grosso modo, assim, olhando assim por cima, é tão simples, não é? Para quem estuda as Escrituras. E olha só, quando eu vi aqui essa cena, eu lembrei do Na Mira da Verdade, né? O programa Na Mira da Verdade. Você conhece esse programa? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Quando você vê ali o professor Leandro Quadro respondendo aquelas perguntas ali bem complexas, né? Digamos assim, ele não toma nota. Esse pastor aqui, você percebe que numa pergunta tão simples ele fica tomando nota e eu não sei de quê. E o professor Leandro Quadros, ele dá respostas às perguntas dos internautas, ele dá respostas cirúrgicas. E ele vai diretamente na Bíblia Sagrada e por ela ele responde as questões. Obviamente que ele faz um comentário ou outro sobre os escritos de Ellen White, mas é através da Bíblia
que ele responde as questões ali no programa sem tomar nota. Simplesmente responde e responde com clareza. Esses foram os pontos que me chamaram a atenção aqui já de cara nesse trecho. Das respostas que ele deu, ele diz que o Leandro Quadros, que o professor Rodrigo Silva é um herege. Ele repete ali a maior parte das coisas que ele sempre fala da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como eu não vou dar corda para ele, a gente vai ver só uns trechos da sua resposta. Mas o que eu percebi na sua explicação, ele finge que não entendeu o que o rapaz perguntou. Esse pentecostal, na sua questão ali, ele queria saber o seguinte, olha, se o povo adventista, que faz parte de uma seita, segundo muitos teólogos, se esse povo que não abona em nada as escrituras sagradas nas suas doutrinas e crenças, se essas pessoas, ao descobrirem, porventura, que estão equivocados na sua forma de ler e compreender as escrituras, será que essas pessoas perderiam a salvação? É esse o ponto que esse pentecostal quer saber, tá certo? Por exemplo, você que está me assistindo, você leu nas escrituras sagradas que a guarda do sábado está no mesmo patamar do mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Se esses mandamentos se equiparam, isso significa que eles estão em vigor até hoje. Então você leu isso lá em Êxodo 20, na sua Bíblia aí na sua casa. E você tomou a certeza de que você precisa guardar o sábado para fazer a vontade de Deus, porque você ama a Deus e quer fazer a sua vontade, você quer seguir ali os seus mandamentos, os seus estatutos, né? Só que aí, no dia do juízo final, Jesus olha no teu rosto e diz o seguinte: você nunca precisou guardar o sábado. Ali você descobrir algo como isso, né? Você nunca precisou guardar o sábado. Será que Jesus vai tirar a tua salvação porque você separou um dia na semana para adorá-lo e servir a sua obra? Será mesmo? Era essa a questão desse internauta. Ele queria saber essa questão. Questão essa que não foi respondida pelo pastor César Cavalcante. Porque quando ele diz assim, que há salvação no centro de Macumba, que há salvação no meio do catolicismo, que há salvação no espiritismo, quando ele cita isso, isso é óbvio. Para quem conhece as escrituras sabe que Jesus tem sim suas ovelhas espalhadas em vários outros apriscos. Isso é óbvio, mas a resposta que realmente o internauta queria, ele não deu. E sabe por quê? Porque quando você olha a trajetória do povo cristão adventista, você vê que é um povo voltado para as escrituras, um povo que tem sim o desejo de servir a Deus e fazer a sua vontade. E muitos não querem porque acham que é um fardo, quando na verdade não é. Obedecer à lei de Deus representa um cuidado para com o cristão, não é? Porque as leis elas servem para nos proteger. Nos proteger de quê? Nos proteger do pecado, da morte eterna, da morte física mesmo nesse mundo. A lei de Deus ela serve para nos orientar do que devemos ou não devemos fazer. E é justamente por essa e por tantas outras questões que a Igreja Adventista do Sétimo Dia bate tanto na tecla de nós estudarmos as Escrituras Sagradas, de todos os dias nós estudarmos a Bíblia Sagrada, para não sermos enganados, porque existem falsos profetas espalhados pela face da terra, falando com ênfase, falando com propriedade de um assunto que mal conhecem. Um assunto que poderiam sim conhecer, às vezes até conhecem, mas passam uma mensagem deturpada daquilo que Deus quer. Mas eu acredito que no juízo final a conta chega, tá? Num determinado momento, para essas pessoas a conta chega. E eu não estou falando dos inocentes, dos leigos que pregam achando que aquilo é verdade. Eu estou falando daqueles que conhecem a verdade,
mas não querem seguir a verdade porque para eles parece um fardo muito pesado. Olha só, eu espero que esse testemunho aqui fortaleça a tua fé e te dê mais ousadia de defender, e eu não digo defender o povo adventista, mas sim defender as escrituras sagradas. Esses dias, um colega meu perguntou: por que você não come carne de porco? E eu não disse para ele que a carne de porco ofende o corpo humano, que já foi provado cientificamente, que é uma carne que não pode ser consumida diariamente, que é uma carne que deve ser consumida esporadicamente, uma vez perdida. Não, eu não dei para ele aquele tipo de explicação, mas eu disse simplesmente para ele que eu não como carne de porco porque nas escrituras sagradas Deus me orienta a não comer. Então que você esteja sempre preparado para dar a melhor resposta, não a resposta que exalte você, mas que exalte o nosso Deus. Tá certo? Eu espero muito que esse vídeo possa ter levado paz ao teu coração no dia de hoje, possa ter te levado ousadia para você falar no nome de Deus por aí, por onde você passar. Que Deus levante um ministério na tua vida. Deus quer você na obra dele, trabalhando para ele. E eu oro para que Deus levante um ministério na tua vida e que você seja um vaso na mão do oleiro, sendo usado para alcançar cada vez mais vidas, almas para o reino de Deus. Amém? Se você quer isso, diga um amém também aí onde você está. Que Deus te abençoe a tua vida, os teus sonhos, os teus planos. Em nome de Jesus eu peço. Amém? E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.